Eu sei que você ficou muito aliviado quando o árbitro apitou o final da partida entre Vasco e Barraca Central na Argentina, a estreia do Vasco na Sul-Americana. Mas apesar de todo esse desastre, a gente tem algumas coisas a analisar. Pela primeira vez, o Renato Gaúcho, do sofá de casa, armou a equipe do Vasco com 5 homens na última linha, 3 zagueiros e 2 laterais. E na prancheta eu vou te mostrar as 2 variações táticas que o Vasco entrou em campo contra a equipe do Barraca Central. Mas a verdade é a seguinte: eu fiquei impressionado negativamente com a deficiência da equipe do Barraca Central. E ainda com o Vasco jogando mal, criando pouco, era para a equipe ter vencido. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje as 2 variações e um ponto positivo. Eu achei um ponto positivo nessa partida que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes, pedir para você se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Não se esquece, deixa aquele like, não custa nada. A gente está aqui rumo aos 3.000 inscritos. E clique no primeiro link aqui embaixo da descrição para você ficar um pouco mais por dentro da análise de desempenho no futebol. Quais são os conceitos de organização ofensiva, organização defensiva. O que você pode aprender um pouco mais, é só clicar no link aqui embaixo. E bora pro vídeo, né? É muito importante a gente fazer análise de todos os jogos, contextos diferentes. Mas a verdade é que o melhor momento desse jogo foi quando o árbitro apitou o fim da partida, né? O Vasco jogou no campo acanhado, mas também sem torcida, a equipe do Barraca Central estreando numa competição internacional. E o Renato Gaúcho, então, armou a equipe, já chamando aqui na nossa pranchetinha, numa linha de 5 aqui, né? Então tinha no lado esquerdo o lateral Avelar, o Wallace Falcão da base também, um pouco mais por dentro Lucas Freitas, Cuesta e o Puma Rodrigues. Era uma linha de 5. À frente, o JP um pouco mais livre para fazer esse jogo de circulação por dentro, o Hugo Moura centralizado aqui, e aí Matheus França pelo lado direito, Nuno jogando próximo do Spinelli. A ideia do Renato Gaúcho com essa formação era fazer um jogo por dentro, priorizando esse jogo apoiado entre Hugo, JP, Matheus França e Nuno, que muitas vezes fazia esse movimento da direita para dentro. Mas eu imaginei que no primeiro tempo o Vasco fosse cruzar mais para o Spinelli. O lance que chamou mais atenção foi um cruzamento do Matheus França da direita para o centro da área, para o Spinelli, mas o Vasco também não teve grandes aspirações. Achei que o Puma pelo corredor direito apoiou muito pouco, o Avelar chegou em algum momento, deu uma finalização, mas também não estava um pouco mais preocupado com a volta. Só que a equipe do Barraca Central era bola longa o tempo inteiro. Então Cuesta, Lucas Freitas, Wallace e os 2 laterais se portaram muito bem. No segundo tempo, imagino que a estratégia do Renato era segurar essa primeira etapa, até para entender como jogaria a equipe do Barraca Central. E o Renato liberou um pouco mais a equipe, abandonando então essa linha de 5 que estava formada, né? Ali mais ou menos na parada técnica, o Renato faz 2 alterações, tira o Avelar e também bota o Wallace Falcão para a lateral esquerda, então desce com o Lucas Freitas no lado esquerdo, Cuesta e Pumita, e aí vai para um 4-3-3 com 2 extremos, né? No lado direito ele entra com o Adson, tira o Matheus França, e do lado esquerdo o Marene Nestroza para ter um pouco mais de corredor. E o Vasco começa a ter mais velocidade pelo lado de campo, o Barraca Central também com medo de sair para o jogo, e aí teve um lance também de cruzamento para o Spinelli, que para mim foi um dos lances mais claros da partida. Marino recebe por 1 contra 1, cruza com a perna direita e o Spinelli, na minha visão, ia chegar de frente para o gol. Não sei se teve algum empurrão do zagueiro do Barraca Central e ele perde. E no último lance do jogo, o Adson, pela direita, recebe uma escorada do Spinelli e não finaliza. Mas, como eu comecei a falar sobre o vídeo, é muito difícil fazer qualquer análise de uma partida tecnicamente muito ruim. Um ponto positivo, na minha visão, foi a atuação do JP, que apesar dos erros em algum momento na construção ofensiva, mostrou uma qualidade técnica bem superior aos demais. Ele ainda tem um problema dos tiros curtos, das transições defensivas, não acho que ele marque tão bem assim. Mas com a bola no pé, jogando contra equipes que se postem na última linha muito abaixo, reduzam muito a sua linha, o JP consegue ajudar e acho que pode ser mais testado no Campeonato Brasileiro. Outro ponto também que a gente até pode valorizar foi a primeira vez que o Vasco não sofre gol com o Renato Gaúcho, né? A equipe do Barracas, impressionante como trouxe um lance de perigo no segundo tempo, que foi num bate-rebate, que o Hugo Moura corta, mas não teve volume, não teve cruzamento, enfim, as 2 equipes não tiveram padrão de jogo. O Vasco foi desinteressado para essa partida, com o sub-20, deu rodagem também com as reservas, esse ponto foi importante, só mostra que o Renato acertou
Aqui para mim não está em discussão. Renato acerta em não levar os titulares, porque no sábado tem um jogo que é sim importante contra o Remo. Então até nos jogos ruins a gente tem para onde analisar, para onde tirar, e foi um jogo de um empate que o Vasco, na minha visão, deveria ter vencido. Pelo menos um cabeceio do Spinelli que o goleiro defende no primeiro tempo. No segundo tempo, o cruzamento do Marino também para o Spinelli, que poderia chegar de frente para o gol e fura. E o Adson, no último lance, batendo de canela, poderia ter matado. Não seria nada, mais nada injusto o Vasco sair com 1-0 ou 2-0. Mas sai com um ponto da Argentina, de uma competição que não pode, de forma alguma, ser prioridade do Vasco na temporada. O Renato, de maneira muito coerente e certa, foi preciso na análise que fez. O Vasco não tem elenco. No momento que o Vasco não tem elenco, não adianta ficar dourando a pílula e mentir para o seu próprio torcedor. Sul-Americana é uma competição muito abaixo tecnicamente, mas que esse ano tem grandes equipes e que tem elencos talvez um pouco mais coesos do que o Vasco. Se chega nas fases finais com essa equipe alternativa, aí sim a gente pode pensar em colocar a equipe titular. Mas foi um jogo muito ruim. A unanimidade entre todo mundo que foi desanimador, não tem grandes pontos a analisar, mas ainda assim a gente consegue observar padrões de uma estreia do Vasco com 5 homens na última linha, 3 zagueiros, mais conservador, jogando por dentro. E na segunda etapa o Renato observou o espaço que tinha, certamente mandou aquele WhatsApp pro auxiliar técnico Marcelo Salles e também para o Bruno Lazzaroni, e desfez a última linha e foi para o 4-3-3, que é como o Vasco tem jogado, mas não com 2 pontas agudos como foi contra o Barraca Central. Mas claro, essa é só a minha opinião, eu quero saber agora a sua. O que você achou desse jogo? Ficou incomodado? Gostou da atuação do JP? Era para o Vasco ter entrado com a equipe titular? Comenta aqui embaixo, ó. Quero muito ler, vou ler todos os comentários. A opinião de vocês é fundamental para as minhas análises também, aprendo muito com vocês. E não se esquece, deixa aquele like. Vamos aumentar o número de likes aqui no canal. Se inscreve se você está aqui e ainda não é inscrito, ative o sininho. E eu sugiro você clicar no primeiro link aqui embaixo, que é para você adquirir o mini e-book Fases do Jogo, onde eu te mostro de maneira simples, objetiva e direta os aspectos principais do futebol, da análise do futebol, né? Muita gente vai discutir em mesa de bar com a família e não sabe nem o que é uma organização defensiva, uma transição ofensiva, transição defensiva, ofensiva, enfim. E no final tem um desafio muito, mas muito interessante. Você pode me mandar o resultado do seu desafio lá nas minhas redes sociais. Também estão aqui na descrição as redes sociais. Não se esquece de sempre ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse, porque eu sou JP Fará, esse é o Tática Vascaína e eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar. Até o próximo vídeo. Tamo junto e agora olho vivo no Remo, porque vai ser um jogo duríssimo e a gente vai falar tudo, mas tudo sobre isso nas redes sociais. Tamo junto, até o próximo.